Mas então vamos lá, galera. Boa noite. Obrigado aí para quem está assistindo a gente. Mais um dia de Cine Confraria com meus amigos aqui para a gente falar de cinema e de assuntos em comum. Hoje com a presença ilustre de Larissa, que eu convidei para participar hoje. Como vocês sabem, o Cine Confraria é um grupo de amigos que se reunia para assistir filme e conversar sobre cinema. Já estava sem se reunir há um tempo, mas a gente voltou com a versão online. Todo mundo assiste na sua casa, não só por causa da pandemia, mas porque antes todo mundo morava em Manaus, hoje em dia eu moro em Belo Horizonte, o Chico mora no Rio e o Chico é esposo da Larissa, então hoje a gente tem maioria do programa fora de Manaus. Micael e Bernardo estão em Manaus. Verdade. Então a gente se reúne dia de terça aqui nessa live para falar sobre o filme que um de nós escolheu. Eu escolhi o filme essa semana, foi o filme After Midnight, depois da noite. Eu acho que não foi lançado no Brasil, então não deve ter título brasileiro ainda. Mas o filme ele é basicamente sobre um cara que assim no interior, né, nos Estados Unidos, o cara é bem caipirão assim. E no início do filme mostra ele e a namorada numa noite super romântica, que é o aniversário da menina. E a gente vê aquela cena e tal, super fofinha, né? E dá a entender que a menina foi embora, deixou ele depois de um tempo, eles estavam morando juntos, mas ela foi embora. E já mostra uma cena dele muito perturbado com alguma coisa que está do lado de fora da casa dele. E o filme fica mais ou menos isso, mostrando flashbacks de quando ele estava com a menina no relacionamento e depois nos dias atuais do filme, ele lidando com essa coisa que está do lado de fora da casa dele querendo entrar. Eu não vou falar mais muito sobre o filme, como sempre, como eu escolhi o filme, eu sou o último a comentar. Mas então eu vou passar a palavra para o Mikael para ele falar o que ele achou do filme. Mikael, fale aí sobre o After Midnight. Boa noite, pessoal. Gostei muito. É um filme que trata mesmo de superar, né, quebrar expectativas e assim, fazer, né, a pessoa ter uma certa dificuldade de encaixar no gênero. Ele tende a transgredir o gênero. E isso é muito positivo. Hoje eu não fiz anotações, então estou puxando aqui pela memória o que eu ia falar. Primeira coisa, não dá para falar desse filme sem citar o final, né? Então, vamos já fazer nosso disclaimer aqui de spoilers, alertas de spoiler. O filme é um filme de monstro, né? Mas ele não é só isso, né? Na verdade, eu diria que ele é um filme, um drama que acontece de ter um monstro. E como o Marquito falou, ele se dedica muito a construir isso através de flashbacks, né? Porque tem o casal central do filme, a moça, né, do filme, a mocinha, deixa ele, mas a gente vê nos flashbacks como era o relacionamento deles e tal, e ele tem uma fotografia bem agradável e tal, que remete a momentos felizes, que contrapõe esse momento da vida dele que ele está se sentindo solitário e ele está
com o monstro na porta dele, que ele precisa dar um jeito, ele vira obstinação dele, né? Essa questão do monstro, a princípio eu imaginei que seria o quê? Seria tratar da obstinação dele, que levaria ele a perder tudo, que é o tema de vários filmes que a gente pode lembrar. Eu pensei que o filme seria mais ou menos isso, que ele teria, que ele ficaria obcecado por aquilo, que ele ia perder a mulher, os amigos, que a sanidade dele ia ser confrontada. E acabou que o filme não é isso, né? É aí nesse ponto que ele vai subvertendo as nossas expectativas. Já dando spoiler, a mulher volta e ela dá o ultimato nele, né? Olha, minha vida não tá legal, eu quero muito mais, isso aqui, a gente está acomodado, blá, 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 blá. E ele fica imprensado, né, na parede. E, poxa, o filme, eu até escrevi para o Marquito, que filme lindo, né? Porque vai para a cena do jantar, e aí eu tô falando do final do filme mesmo, e, bom, quando começa a cena do jantar e tal, eu já começo a pensar, isso não vai acabar bem, né? Não, o filme não tem como acabar bem. Essa é a minha sensação. E aí, de repente, ele começa a cantar uma canção que toca o coração. Cara, eu confesso para vocês que durante o número musical, né, dele, eu esqueci que eu estava vendo um filme de monstro. Eu já não lembrava mais do monstro. Então, realmente, aquilo que acontece me pegou mesmo, porque eu já não estava mais esperando o monstro, eu já estava embarcando no drama, né? E aí, para escancarar o spoiler mesmo, ele é interrompido pelo monstro e ele luta contra o monstro. E funciona muito bem. Lógico, é um filme de baixo orçamento, o monstro não dá para comparar com outros filmes, assim, em termos de CGI, de maquiagem, sei lá. Mas é convincente. A primeira vez que a gente vê um monstro dá um impacto, e essa cena ela funciona pelo inusitado. E, para mim, o que justifica o filme mesmo é você pensar o que é o monstro, né? Porque aquele monstro ele não pode estar ali só por vamos fazer um filme de monstro, né? O cara escreveu um roteiro de um romance, e aí alguém disse para ele: ah, tá muito normal. Ah, então vou acrescentar um monstro. Não pode ter sido assim, né? E então, não sei para vocês, mas para mim ficou perceptível que o monstro é o medo de se comprometer, né? Ele estava naquele relacionamento, mas ele não estava. Ela se queixa, né? E, e para mim o monstro é essa fuga dele, né? Esse medo de se comprometer de relacionamento com um relacionamento em que ele já estava há anos enrolando ali, e gostando muito dela, gosta muito dela, mas ele tem aquele essa covardia dele, né? E aí faz muito sentido ele aparecer justamente na hora que ele estava fazendo aquela música que
ela já disse, né, para ele que ela ia deixar ele se ele não tomasse uma atitude. Então ele toma atitude e aí vem o monstro e ataca diretamente a ele. Então ali, para mim, fechou a simbologia toda, né? Que o medo de se comprometer como se fosse a última, o momento em que ele deveria enfrentar aquele medo. Então, para mim, o filme funcionou muito como drama e como exercício de quebra de gênero, né? A única cena que eu não gostei muito foi a cena em que ela volta e fica muito tempo, um plano muito longo, em que ela faz um monólogo ali, explicando todos os motivos por que ela saiu, confrontando e tal. Eu não sei, acho que essa cena especificamente poderia ter dado uma polida melhor no roteiro. E fica assim apenas a minha única ressalva do filme, mas fotografia muito legal, clima bucólico do retratado assim, até a gente já espera, né, agora com filmes de terror folk, né, a gente já espera uma certa estética. Lógico que ele faz um exercício de estilo, faz sim, mas eu não acho que isso seja problema, porque o estilo serve ao filme, né? Não é uma coisa que se fecha em si mesmo. Então, acho que já falei demais. Para mim foi muito legal. Assim, filme bonito, não chega a ser assustador, mas funciona como isso que eu já falei. Quebra de gênero, simbologia, aquilo que o personagem da transformação do personagem e exercício de estilo. Uma coisa que eu já esperava por conhecer o outro filme desse cara, que é muito curioso, né, que o Jeremy Gardner, que é o cara por trás do filme, ele escreveu, dirigiu e atuou, né? Ele é o principal. E o outro filme dele que eu já tinha visto, que até citei da outra vez, que foi um dos motivos de eu ter escolhido esse filme, chama The Battery, que é um filme de zumbi, mas que não é de zumbi, tipo, é mais ou menos na pegada desse filme. Ele é um filme de zumbi que você está lidando com zumbis, mas o filme é sobre o relacionamento de dois amigos que estão tentando sobreviver juntos ao ataque zumbi. Então eu já imaginava que o filme não seria um filme de monstro, ou o cara ia chutar o balde e falar, não, agora eu quero fazer um filme assim mesmo. Mas eu imaginei que não. Eu queria passar para a Larissa. Primeiro, Larissa, bem-vinda ao nosso Cine Confraria. A segunda participação feminina nesse Clube do Bolinha. Você que é uma das principais espectadoras do nosso livecast. Obrigado pela audiência sempre. E assim, primeiro para falar do filme, só te lembrar que tu tá mutado, tá? Mas para te lembrar, tu gosta de filme de terror? Tu achou que esse filme ia ser meio ruim de assistir por achar que era de terror? Tu gosta de boa? Fala aí o que que tu achou, principalmente essa questão da expectativa do filme e o que que tu assistiu. Então, gente, primeiro, muito obrigada pelo convite, Marquito. É uma honra estar ajudando a quebrar essas barreiras misóginas do Cine Confraria. Mentira. Mas é uma honra ser a segunda mulher a aparecer aqui. Inclusive, é até um pouco constrangedor reforçar esse estereótipo de mulher que não gosta de filme de terror, mas eu tenho que reforçar, eu não gosto de filme de terror. Mas em situações específicas, né? Nesse caso, eu posso dizer que o monstro é fofo. Então, o monstro parece que saiu daquele filme Onde Viviam os Monstros.
São monstros fofinhos, assim, então é bem tranquilo. Eu tenho um problema com glândulas, com fluidos e tentáculos. Ou insetos. Eu acho que o meu problema é mais com isso, assim. Eu acho desnecessário. Espíritos, acho que entrando algum A lista tá aumentando aí. Tá, não, vamos trabalhar com isso só. Acho que formigas, insetos, espíritos e glândulas são meus problemas. Mas como o monstro é fofo, eu achei bem legal, assim. Inclusive, eu gosto muito de filme de suspense, né? Mas terror é meu problema por causa desses tópicos. Mas eu tenho sentimentos misturados com esse filme, porque o filme sempre fica lembrando que ele é de baixo orçamento, assim, eu não gosto muito disso. Acho que um filme de baixo orçamento, ele tem que dar uma sensação pra gente, sei lá, a gente tem que esquecer que ele é de baixo orçamento. Então, pra mim, os atores, até os atores eram meio ruins, assim, inclusive eu fui até pesquisar, eu achei a atriz principal bem forçada. Fui até pesquisar, cara, ela não deve ter feito muito filme, mas, pô, a mulher tem uma carreira, uma fez Heroes, fez Dexter, escritora de HQ de Suicide Girl. Então ela tem uma carreira no show business, assim, que parece que ele pegou atores do curso de teatro da faculdade da esquina. Assim, eu achei, tive esse sentimento. Mas a parte do suspense, né, ele segura muito bem. Eu me senti presa nessa história do suspense com o monstro, né, a situação com o monstro, pra mim que segurou o filme, porque o roteiro em si, a parte do romance, eu acho que se fosse resumir, ele caberia num tweet, né, porque é um conflito entre um casal bem raso, assim, ele não se aprofunda naquele conflito entre os dois, né, nas necessidades dela e no estilo de vida que eles tinham e etc. Então, eu achei que essa parte do roteiro do problema, da problemática do casal não se aprofunda, ela pode ser descrita em poucos caracteres. E, assim, já justamente pelo cartaz do filme, né, que você até falou que pode ser de romance, tem monstro, tem coração, eu acabei ficando triste porque eu achava que ela era um monstro e que ele ia descobrir que ela era um monstro e aí eles iam ter uma linda história de amor. Fiquei meio decepcionada por isso não ter acontecido. Mas eu gostei bastante, assim, achei bem legais. Gostei muito da trilha sonora e como ela casou com a edição, ficou bem legal. E a cena que ele entra no bosque e sai correndo atrás do monstro, que fica tudo escuro, é muito boa, eu gostei muito. Inclusive a parte que o monstro mata o gato, né? Ele descreve depois como isso acontece, isso eu gostei bastante. Mas no fim é isso. Não achei um filme que eu, sei lá, que tenha me marcado, alguma coisa assim. Essa é a minha opinião. Beleza. O Chico que assistiu junto aí, fala aí, Chico, as tuas impressões. Foi legal assistir com a live. Quando ela terminou, ela falou um palavrão assim. Ou seja, ela teve uma opinião diferente da minha. Eu gostei do filme, ela não curtiu muito. Eu acho. Que o filme ele termina bem seco, assim. Até acontece aquela cena final, né? Eu gostei do filme. Ele se parece um pouco com um filme que até tu comentou isso. Quando a gente ainda fazia o Cine Confraria presencial, eu levei um filme chamado Spring, que também mistura os gêneros aí, meio romance, meio drama, meio terror. E eu trago uma curiosidade. Isso, não só o mesmo produtor. O ator que faz o policial, ele dirigiu e escreveu Spring. E ele também dirigiu e escreveu um do ano passado, ano retrasado, chamado The Endless, que é maravilhoso. Esse eu não vi. E... Enfim, eu gostei. Eu gostei mais do Spring do que desse.
Mas esse também é legal. Pelo que eu me lembro, acho que eu curti um pouco mais o Spring, não sei. O que eu achei interessante desse filme, assim, é essa mistura de gêneros, né, como o Mikael falou e tal. Teve uma conversa que eu achei muito legal, assim, ele utiliza umas metáforas, né, quando ela fala que você é um caçador, você se enjoou de mim, agora que é uma outra caça, que é algo mais novo, tipo, eu sou sei lá, uma caça na sua parede, tipo, fazendo meio que uma metáfora lá a cabeça do viado, né, que ele tinha no porão que ela não gostava, né, o Valentine lá, que ele matou. E, bom, quanto ao lance do monstro, né, como o Mikael já falou, eu acho que é uma metáfora aí para amadurecimento dele, né, porque no caso a namorada dele eles namoraram durante 10 anos e ela queria viver mais, queria conhecer o mundo. Enquanto que ele não, queria continuar naquela cidade. E isso me lembrou muito um pouco do que eu via quando eu morava em Portugal, que assim, Portugal, pelo menos na cidade que eu morei, é 1 hora da Espanha de carro, assim, 1 hora e pouco da Espanha. E tinha portugueses que nunca tinham da Espanha, não tinha portugueses que nunca tinham saído de Portugal, e eu achava isso muito estranho. Porque era barato, tipo, tem companhias low cost que você paga super barato para viajar, ou mesmo pegar um carro, ainda mais eles recebendo em euro, então, tipo, era algo que eu não conseguia entender, como é que algumas pessoas não viajavam, não saíam para conhecer e tal. E achei engraçado no filme eles explorarem um pouco isso, porque ela mesmo fala, a gente está a 4 horas da nossa varanda de Miami, que a gente não vai para lá, que a gente não, sabe, não conhece, não sai para visitar um pouco. Uhum. E outra coisa que eu achei engraçado, assim, não deve ser... Assim, o filme também tem uns toques de humor, né? Aquele amigo dele, o Wade, que é todo meio caipirão, assim, e tal, é engraçado ele. Que tem uma cena quando eles vão pro mato, né? Só que é de dia, e aí ele começa a descrever um ET, como seria um ET e tal, e comeria proteína para crescer o cérebro e tal. E não sei, aparentemente, pelo menos para mim, aquele monstro que ataca, ele talvez pudesse ser um ET, não sei. Uma coisa meio predadora, assim, sei lá. E é isso, eu achei um filme legal. É um filme rápido, né? Tem menos de 1 hora e meia de duração e tal. Não é uma produção muito cara, né? Os efeitos ali vê que os efeitos do monstro, né, não é muito trabalhado, mas como o Mikael falou, acho que a história ela é bem desenvolvida, então aquilo lá é um detalhe mínimo, até porque o monstro não é o principal, o monstro é só uma metáfora, né? Que é criado um suspense em cima dele, mas ele não é, digamos, o principal do filme, ele é um tempero, né? Pra ficar divertido e tal. É isso. Eu posso complementar? Eu já Pode. perdi minha vez. Não, eu queria falar também que as cenas de flashback pra mim eram a pior parte, assim, porque falando uma pessoa que eu tenho uma formação em filmes de romance, assim. Cara, ele não é a praia dele fazer filme de romance, porque as cenas eram extremamente cafonas, assim, vibe de comercial de margarina. Era muito forçado aquela coisa de tirar foto, ela na rede, ou então eles pintando a parede, aí eles param pra se pintar, assim. Isso pareceu, sei lá, todo mundo em pânico. Uma sátira. Mas era a memória dele. Eu acho que ele estava se sentindo tão solitário ali que a memória dele era inviável. Ele estava idealizando a lembrança que ele tinha, né? Pelo menos assim. Se for nesse aspecto, eu acho mais aceitável. E mais uma coisa que eu esqueci de falar também. Que a expectativa, tipo, tinha hora no filme que eu tava achando, cara, acho que ele matou ela e ele criou essa, sei lá, uma barreira para esquecer e tal. Então, quando ela apareceu ali meio pro final do filme, eu achei bem legal, assim, caraca, então não era bem aquilo.
E só para deixar ali uma pontada, assim, só uma cutucada, esse filme tem uma nota menor do que o filme que eu indiquei semana passada. É isso aí, pode continuar. No IMDb, pode continuar. Ó, tem um comentário do Thiago Fontes aqui no YouTube que falou assim: esse subterfúgio de usar um absurdo para ambientar um drama ou outro plot qualquer, eu acho bem legal. O filme Sinais do Shyamalan é desse modelo e é um ótimo filme, na minha opinião. Essa coisa, né, de você pegar uma coisa absurda para contar uma história comum, né? Uma coisa normal, Sim. mas você usa essa alegoria, né, para contar. Realmente isso às vezes deixa o filme bem interessante. Mas eu vou passar agora para o Bernardo falar o que ele achou do filme. Bernardo, eu já vi lá no Letterboxd, ele deu 5 estrelas para o filme, nota máxima. Sim. Cara, eu terminei a noite ontem em êxtase. Eu quase não assisto filme, né? Eu tive um problema no meu computador. Aí eu quase que não assisto, aí dei um jeitinho lá, baixei no computador da Jéssica. Aí botei pra assistir, já era tarde. E aí, sabe aquela sensação de que eu ia começar a assistir, ia bater aquele sono e tal. Mas não, cara, o filme me pegou, assim, fazendo já o paralelo com o filme da semana passada, que eu lembro que eu comentei a respeito que eu sentia falta de o filme usar o terror como uma alegoria, e que para mim os melhores filmes de terror fazem isso, né? De alguma forma. E esse daí faz muito bem. Assim, ele é um filme que, primeiro, ele não me parece querer ser maior do que ele é, assim, sabe? Ele não tenta ser uma superprodução. Ele sabe que realmente, de fato, ele é um filme de baixo orçamento e tudo mais, mas dentro desse contexto eu acho que ele trabalha muito bem. Essa parte de alegoria me pegou bastante, assim, desde o começo, né? Enfim, logo no começo eu já comecei a assimilar ali que o monstro seria uma alegoria à insegurança dele, a sei lá, aos problemas dele com o relacionamento que ele precisava enfrentar, sabe aquele problema que você tem medo enfim, de enfrentar mesmo, aquela conversa que você sabe que precisa ter, mas não tem coragem de começar e não sabe como começar. Eu via muito essa metáfora, e como o Mikael falou, ele é um filme que ele te constrói expectativas e de repente ele vai lá e, sabe, muda aquilo tudo ali. Terei que discordar do Mikael em uma coisa hoje. Pra mim, cara, aquela conversa entre eles eu achei sensacional, porque a gente também gostei. porque focou muito na expressão dele, e enquanto ela falava, ela fazia um monólogo e a gente via, na cara dele parecia que ele estava torcendo pro monstro aparecer, que ele estava tão assustado com aquilo que estava acontecendo que ele preferia que o monstro aparecesse ali e acabasse com aquilo, sabe? E aí, enfim, para mim aquela cena ali foi uma cena chave quanto a isso, né? Tipo, ela apareceu de volta. De não fato, tem corte, o monstro. Né? Ela é longa e não tem corte. Isso. E aí chega a cena do jantar, que também é aquela construção de expectativa, né? No começo eu fiquei achando que ia rolar alguma treta ali entre ele e o policial, porque o policial meio que enfrenta ele, né? Confronta ele. Eu achei que ia ser um banho de sangue nessa cena. Sim. Aí de repente o que o policial lá fala, o amigo dele fala, serve de introdução para tudo aquilo que ele precisava enfrentar, e começa a falar. Aí vai para a cena da música. Bicho, quando ele começou a cantar, foi tipo o Mikael. Eu também me desliguei, caraca. Até que chegou um ponto em que eu achei que aquela cena estava se estendendo demais, né? Eu achei muito grande, assim. Aí
sei lá, eu acho, sabe, acho que foi para desarmar mesmo qualquer expectativa e de repente pá, chega lá o monstro. Bicho, foi muito engraçado porque a Jéssica começou a assistir o filme comigo, né? Só que aí ela até tava curtindo também, mas ela pegou no sono. E aí chegou nessa parte, eu fiquei, bicho, eu comecei a rir descontroladamente, assim. Eu não sei como ela não acordou assustada, mas eu comecei a rir. E a cena dele lá, dando porrada no monstro e tudo mais. Sabe, eu já estava convencido de que o monstro era coisa da cabeça dele, de que era realmente só a metáfora e pronto. E quando de repente aquilo lá se materializa ali, te arrancando também essa expectativa. Mas ao mesmo Depois eu tempo, quero falar um negócio. mas ao mesmo tempo reforça, né, a metáfora, porque, cara, ele já enfrentou o maior monstro, sei lá, a insegurança dele, toda aquilo que ele estava sentindo de ruim, ter que começar a conversa e tudo mais. O que é o monstro agora, sabe? E aí ele mata o monstro daquele jeito. Cara, eu terminei a noite assim, em êxtase. Eu acho que assim, o filme já estava, para mim, já tinha 4 estrelas até a hora que ele foi atacado. Quando ele foi atacado, bicho. Aí eu, não, cara. Eu fiquei muito, muito surpreso. Para mim foi sensacional, foi muito bom. Pode falar, Chico. Não, é que o Bernardo se lembrou comentou o final, eu lembrei de uma coisa, né, que talvez seja uma outra metáfora aí, não sei, que tem a expressão, né, esqueletos no armário, ou skeletons in the closet e tal. E querendo ou não, a cabeça do Alza, ele tá meio que, sei lá, num closet lá guardado. E essa expressão acho que meio que se refere a coisa que você ou tem vergonha ou não quer comentar, né? E eu acho que talvez possa ser uma metáfora, ele guardar lá e tirar, e querendo ou não usar aquilo para conseguir sobreviver. Tipo, talvez a mulher tivesse um pouco de vergonha dele por ele ser um caçador, não sei, não aceitar isso e por isso ele guardar a cabeça do bicho no armário. Mas, sei lá, quando ele meio que ele assume que é isso que ele não sei, talvez, e acaba usando disso como para sobreviver, talvez também seja uma metáfora aí, né? Uhum. E também teve uma outra coisa que eu lembrei agora, porque eu também não fiz anotação dessa vez, que eu pensei, cara, não vou saber falar muito mais do que eu já tô pensando. Tipo, é um filme, digamos, mais simples do que alguns outros que a gente assistiu, né? Assim, não que ele tenha um significado menor. Mas uma coisa que eu achei engraçada é que também, tipo, ele tinha várias garrafas de vinho que ele comprou, né? E aparentemente aquelas garrafas até aquele momento ainda existem, porque tem uma hora que aparecem umas cenas antigas e novas ali nesse closet e parece que as garrafas ainda estão lá. E acho que é meio simbólico no final ele mostrar a garrafa que ela pegou, que ia dar para ele para tentar ajudar com o monstro. Ele pegar uma dessas garrafas e ter um anel lá, que ele ia pedir a mão dela em casamento. Tipo, não sei se também é uma outra metáfora, porque como ele tinha várias garrafas iguais, era tipo 10 anos de acontecendo a mesma coisa sem ter muitas mudanças, né? E que, sei lá, de repente acontece alguma coisa que aparece a garrafa, digamos, premiada, que vai mudar ou ajudar as coisas a seguirem em frente. É isso aí. Mas eu gostei muito do Tá o filme. pedido, né? O pedido de casamento é esse. Você Oi? quer comprar outro lote. O pedido de casamento é esse, né? Você quer comprar outro lote de garrafas? Sim, É. pois é. Eu achei muito legal o filme, me surpreendeu, mesmo eu tendo gostado do outro filme do diretor. Assim, eu achei a atuação dele eu achei muito boa. E assim, imagino como que deve ser complicado para um cara que é desconhecido numa indústria muito difícil, né?
o cara conseguir bancar um projeto onde ele atua, dirige e escreve, sendo um cara Olha o Primer desconhecido, aí. assim. Oi? Primer, o cara escreve, dirige, faz a trilha sonora, faz tudo. É o tipo de projeto que é meio improvável, né, de acontecer, mas que às vezes rola. E eu gostei muito da atuação dele. Concordo com isso que vocês falaram. Até com a Larissa, eu concordo, apesar de ter gostado muito do filme, eu acho que a atriz eu não gostei, eu achei ela muito Sim. forçadinha, não gostei da atriz, mas eu vi um comentário que eu achei interessante, que o cara fala que o filme ele mexe com contrastes da ausência e da presença, né? O filme todo é o contraste da ausência da mulher e a presença do monstro. E o cara lidando com essa sensação de ausência e presença, eu achei é uma coisa interessante da forma que a história é contada. E uma coisa que inclusive, o Chico comentou aí que o filme tem uma nota baixa no IMDb. Eu acho que esse filme, talvez, ele peque, não sei se chega a ser um erro, porque eu não conversei com o idealizador, não sei qual que era a ideia do cara, mas o filme meio que se vende como um filme de monstro. E eu, por ser um consumidor voraz de filmes de monstro, eu posso dizer que esse filme deve ter irritado muita gente que vai querendo um filme de monstro. Aquela coisa do marketing meio errado, né? Ou, se era a intenção dele mesmo frustrar a galera, eu quero que todo mundo se lasque, vai lá e vai ver que não é isso. Pode ser a ideia do cara também, né? Mas, assim, eu acho sintomático um filme desse que a maioria das pessoas que eu conheço e que tem o gosto mais ou menos similar com o meu, deu notas altas, tem nota 5 ponto alguma coisa no IMDb, sendo que Ana e o Apocalipse tem uma nota melhor, né? Mas é a questão da expectativa. Quem vai assistir Ana e o Apocalipse vai querendo um filme adolescente. Talvez a gente é que estava errado de ter ido atrás do filme. E nesse filme, quem vai atrás desse filme, com um monstro, inclusive, no cartaz, vai querendo ver um filme de monstro. Ó, o nosso companheiro aí, Thiago Lune, que só participou de um Cine Confraria online aqui com a gente até hoje, comentou lá no YouTube, está assistindo a gente, comentou que gostou de ser frustrado nesse filme. Eu também gostei, assim. Eu fui, quer dizer, eu tava com uma expectativa meio sem saber muito o que esperar, porque primeiro que eu tinha visto The Battery e é esse filme de ritmo lento, muito mais focado em diálogo, então eu pensei, esse filme deve ser na mesma pegada. Quando eu vi ele que tinha um monstro de verdade, que de início eu achei que ia ser algo mais metafórico, quando eu vi que tinha um monstro de verdade, eu pensei, ah não, ele vai fazer um filme ser de monstro mesmo? Quando ele dá o tiro e aparece o monstro comendo o gato, eu fiquei, ah não, o filme vai virar de caça a monstro, eu não queria isso. Só que aí, até isso ele vai e me frustra também. Ele, não, parece que eu estou indo por esse caminho aqui, mas não é isso. Então fica nessa, assim, de eu acho que vai ser isso, aí não é. Eu acho que vai para ali, não vai. Isso eu achei interessante que mexeu comigo, mexeu com as minhas expectativas durante o filme. E essa cena do jantar eu achei engraçado, porque no diálogo que o Mikael reclamou, eu achei que aquilo ali era o desfecho do filme e eu já estava pronto para aquilo ali ser o final do filme e ser um filme extremamente depressivo no final, porque, tipo, a menina falando, não tem monstro nenhum, fica aí com o teu monstro que eu vou dormir. E, tipo, o filme é isso. É o cara criou essa coisa toda porque ele não quer assumir uma responsabilidade, não quer assumir um compromisso. A menina voltou, escancarou o problema é esse, tchau, e acabou o filme. E tu ia ficar, putz, caramba, era tudo a cabeça dele, que merda, coitado, coitada dela, coitado dele, todo mundo se deu mal aí nisso aí e tal. Aí quando vai pra cena do jantar,
de início eu fiquei assim, nossa, podia ter acabado ali, já ia ser um final assim interessante, já ia ser algo que para mim ia ser motivo de reflexão, pelo menos. Mas essa cena, quando o bicho veio e pulou no cara, eu me senti mais ou menos assim como o Bernardo também. Eu estava deitado no sofá, eu levantei assim, eu fiquei, caramba, bicho, que isso que esse cara inventou agora? Então, assim, eu acho que é um filme que realmente ele estica, a história é pouca, ele tenta dar uma esticada para o filme não ser, sei lá, 1 hora só de duração. Então tem um pouco de gordura mesmo, para o filme ter uma duração média, mais ou menos, mas isso não me incomodou. Poderia talvez ser um curta, mas não sei se seria tão legal, porque o filme consegue explorar algumas coisas que, se fosse uma versão mais reduzida, não exploraria, como a interação, o relacionamento dele com o amigo dele, eu achei muito legal. A questão lá que parece que ele vai botar para cima da garçonete dele lá e fica assim, putz, ele já desistiu da menina mesmo, ele vai botar para cima da menina e a menina vai embora e ele resolve beber sozinho lá e fica aquelas coisas. Se fosse um filme menor, talvez ia perder isso, ou ia ter que enxugar mais os flashbacks, né? Mas, no geral, assim, eu gostei muito. Eu, inclusive, eu tenho alguns diretores e escritores do cinema assim, independente que eu gosto de acompanhar. E esse cara é um cara que, depois desses 2 filmes em sequência que eu gostei, é um cara que eu vou ficar de olho para ver o que faz mais. Eu gosto muito de acompanhar o cinema de terror independente, porque eu acho que existe uma liberdade criativa muito grande, assim. Tem muito filme muito diferente que acaba agradando, pelo menos pela ousadia, alguns, assim. O filme não é nem tão memorável, mas o cara conseguir realizar aquilo, eu já acho assim, pô, massa pra caramba. Então eu indico para quem gostou assistir o The Battery, que é o anterior dele, assistir esse que o Chico falou, o Spring, que é do mesmo produtor, e que é ator no filme. E o outro dele também, que é esse The Endless. Todos filmes independentes, filmes de baixo orçamento, mas que têm histórias muito interessantes e conseguem, conseguem convencer a gente da história que está contando. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa do filme? Eu senti que começou aí a rolar uma guerra das estrelinhas aí entre o Marquito e o Chico, hein? Não, eu simplesmente aceito que Ana e o Apocalipse não é para mim. Agora, After the Midnight é para mim. Esse aí eu digo que é para mim. Não, nem para mim é também. Só coloquei como curiosidade. Bom, Bom, eu queria só falar de uma cena que eu achei muito engraçada, que ele vai falar com o policial sobre a porta lá. Aí o policial vê aquele buraco de bala, mas que ele tá falando daquilo, não era. O buraco de bala foi ele mesmo que deu. Achei muito legal essa cena. verdade. Nosso tempo está correndo aqui. Eu ia fazer uma segunda parte aqui que eu vou pedir para ser resumidaço. Que o filme tocar, que esse filme é sobre relacionamento e o Cine Confraria, pelo menos quem estava participando todos os dias, tirando o Luna que está assistindo aí, mas tem uns tempos que não participa, todo mundo casado, né? E esse filme fala de relacionamento e tal. Eu ia perguntar de vocês como é a dinâmica de ver filme em casa como casal. Vou exemplificar. Eu vejo muito filme, gosto muito de ver filme, inclusive já foi uma coisa que numa sessão de terapia eu identifiquei que é uma forma de me desestressar. Eu estou estressado, eu vou ver filme. Estou cansado, eu vou ver filme. Qualquer coisa para mim, preciso fazer uma coisa, vou ver filme. Meu programa de fim de semana, assim, que bom, chegou o fim de semana, vou ficar o dia todo vendo filme. É uma coisa que eu gosto muito.
E a Nina, minha esposa, ela não gosta tanto de filme quanto eu. Ela reclama que eu vejo muito filme, e qualquer coisa. O que a gente vai fazer? Bora ver um filme? Ela, pô, de novo, eu só penso em ver filme, vamos fazer outra coisa. Mas, como eu gosto muito de ver filme, a gente criou uma dinâmica para quando eu vou ver filme com a Nina. Primeiro ponto é, eu já sei os filmes que ela não gosta, então eu nunca chamo ela para ver filme de terror, por exemplo. Ela não gosta de terror e eu vejo muito filme de terror, tudo eu vejo sozinho. Comédia muito idiota também, não chamo ela. E a gente criou uma escala de ver filmes juntos. Tem três dias assim. Um dia eu escolho o filme, outro dia ela escolhe o filme, outro dia a gente vê um filme que os dois querem ver. E essa dinâmica tem funcionado legal aqui em casa. Como é que vocês lidam com isso na casa de vocês? O Mikael, que inclusive quando teve filho, o filho dele nasceu, a gente tem a mania de anotar quantos filmes viu no ano. Ele tinha visto o dobro de filmes do que eu, e ele com um bebê recém-nascido. Eu perguntei dele, meu amigo, como é que você consegue ver tanto filme assim, sendo casado, trabalhando, ainda tendo um bebê em casa? Bom, eu sou como você, né? Eu assisto filme quase todo dia. Na verdade, as pessoas normais é que são como as nossas esposas, né? A gente é exceção. A gente vê muito filme. E eu durmo tarde, tá? Então a minha esposa dorme, eu fico acordado vendo filme, série e tal. Para ver filme com ela, bom, ela não é uma cinéfila. Então, ela não se interessa por tudo que é tipo de filme. Então, eu também tenho essa sensibilidade de saber que existem alguns tipos de filmes que não adianta chamar e não vai dar certo, né? Chamei ela para ver muitos filmes, até entender isso. Ela viu muito filme que ela odiou. Hoje eu já tenho uma certa conhecimento, né, de como às vezes eu até dou uma experimentada por ver esse filme aqui com ela. Não é bem o que ela assiste, mas vamos ver. Aí ela acaba gostando, sabe? Então, geralmente quem escolhe os filmes sou eu, porque eu tô mais por dentro, né, dos lançamentos e tal. E aí eu faço isso, né? Geralmente eu escolho filmes na zona de conforto dela, mas esporadicamente eu escolho algum outro que ela não. Um tema que talvez ela não goste, mas que ela acaba gostando. Às vezes realmente ela não gosta, né? Mas aí ela vira pro lado e dorme. É mais ou menos assim. E séries também, né? Ela gosta mais de ver série. Então, eu assisto mais série com ela do que filme. Na verdade. É porque até essa dinâmica de ter filho, vocês vão perceber quando vocês tiverem que muitos casais não terminam o filme, né? Acabam dormindo, o cansaço é muito grande, e aí vem um filme por prestação. Vê um terço do filme, depois outro terço, às vezes metade e outra metade. É assim que acontece. Mas a minha dinâmica é bem parecida com a do Marquinhos, com a exceção de que o curador sempre sou eu. Até quando é um filme romântico, eu já separo assim, um filme romântico que ela não acompanha muito o lançamento, né? Então eu digo assim, ó, esse filme aqui eu acho que tu vai gostar. Ó. Mas tem vezes que eu digo assim, que eu tenho preguiça do filme, eu digo assim, olha, esse filme aqui tu pode até ver sozinho, porque eu não estou interessado. Mas até curador do filme que ela sozinha, eu ajudo. Mas isso Larissa, como é que é a dinâmica aí na casa de vocês? Cara, então, a gente pode até dizer que o nosso relacionamento surgiu com aquela famosa pergunta cretina que
que é Ei, vamos lá em casa ver um filme? Mentira. E de fato a gente assistiu o filme. A gente assistiu o filme até o final, assim. Então não foi uma pergunta cretina. Foi, de fato, a gente assistiu o filme, prestou bastante atenção, conversou sobre ele, porque é um tema que unia bastante gente, assim, que a gente falava muito no primeiro date, né? Foi o segundo filme do diretor de Primer, inclusive. Não é um filme muito bom para encontro, mas é um filme que tem uma fotografia bem bonita. Como é que é o mesmo nome? Esqueci. Luna, responde aí no chat pra gente qual é o nome desse Luna filme. sabe que o Luna se amarrou nesse filme. Deixa eu lembrar aqui. Não é Upstream Color? Upstream Color, né? Upstream Color. Acho que é Upstream Color. É. E aí, depois desse, a gente assistiu um outro filme também, né? Com essa temática de viagem no tempo. Mas peraí, deixa eu perguntar uma coisa do Chico. Esse filme foi um teste para saber se você ia ter relacionamento? Não. É porque eu tava afim de ver esse filme. E aí eu acho que eu fiz ela assistir Primer. Não lembro se ela assistiu Primer ou não. Tu assistiu Primer? E aí esse era o próximo filme do diretor e ela também curtiu Primer. Aí eu falei, Color não é viagem no tempo, né? Primer não, que é. É o Primer que é. E aí eu falei, vamos assistir o próximo filme, então. Mas, pois é... Então, o nosso relacionamento, assim, a gente se juntou, a gente se uniu mais, assim, no início de tudo, pelos nossos gostos em comum, né? Tanto de cinema quanto de música. A gente passava horas falando sobre isso, enfim. E não se agarrando e tal. E aí, mas assim, como o Marquito falou, né? Como que ele vê o cinema para ele? Eu vejo o cinema para mim sempre como uma maneira de expandir meus horizontes, né? Então eu gosto de ver filmes que têm embasamento científico, que têm histórias fortes, se for baseado em fatos reais também, que tenha histórias de pessoas fortes. E, enfim, que eu consiga ampliar meus horizontes politicamente, cientificamente, enfim, em qualquer aspecto, assim. Mas isso não me tira também o prazer por ver comédia, enfim. Mas eu gosto muito do cinema nesse sentido. E em casa, como eu gosto muito de cinema, o Chico gosta muito de cinema, acaba dando briga porque a gente sempre quer escolher. Mas, geralmente, como eu sempre gosto de roteiros, assim, avassaladores, e ele não tem tanto essa pretensão, né? Ele acaba escolhendo filmes, assim, esse aqui pode ser legal, vamos assistir. Né? Ele escolhe filmes que são interessantes. Ele não... a gente dá, tipo, mais uma opção, assim, a gente reveza, tipo, uma vez é um filme meu, outra vez é um filme dela, só que a gente sempre dá, tipo, umas opções, sei lá, de 3, 4 filmes, tipo, qual desses aqui tu topa ver? E aí a gente vai escolhendo. Mas, né? E na tua casa, basicamente isso. Cara, eu demoro... Cortou o que falou aí. Sumiu tua voz. Eu demoro muito pra ler o filme. Então, o que acontece... Eu não entendi. Oi? Não, eu demoro demais pra qual filme assistir. Então, a Jéssica é bem mais prática que eu quanto a isso. Então muitas vezes ela filmes e acabam sendo, boa parte deles sendo filmes que eu acabo gostando, assim. Eu tenho geralmente minha lista de filmes para assistir e tudo mais, e tem alguns, como o Marquito falou, tem alguns que eu sei que ela não gosta, tipo filmes de terror, ou, enfim, tem filmes específicos que eu sei que ela não vai gostar e procuro assistir sozinho mesmo. Mas quando a gente assiste filme junto, geralmente eu acabo passando a bola para ela. Legal. Essas coisas a gente vai aprendendo a
Aí o ruim disso é que, por exemplo, se tem um filme que eu e ela queremos ver, e eu sou muito assim, eu baixo um filme num dia eu quero ver no outro, eu fico muito ansioso para ver logo o filme. E com ela o negócio tem que ser muito agendado. Às vezes eu fico, pô, vou ver logo esse filme, tu nunca quer ver? Ela, não, mas hoje não. Pô, mas quando que a gente vai ver esse filme, pô? Aí, às vezes dá esse tipo de confusão. Mas a gente vai se ajustando, né? E arrumando as coisas pro o A confusão que dá relacionamento aqui em casa é outra. funcionar nas escolhas de filme também. Que é, Michael? A confusão que dá aqui em casa é outra, porque eu vejo alguns filmes sozinho, né? Mas ela gosta de ver os filmes do Oscar. Acho que todo civil, não é cinéfilo, né? Acompanha o Oscar menos. E às vezes, o filme já foi lançado há muito tempo antes do Oscar, eu já vi. Aí ela pergunta, mas por que eu não vi esse filme? Eu disse, mas ser indicado aí, eu sabia que tu ia querer ver. Sempre quando é a lista do Oscar, sempre dá um problema. Isso acontece aqui em casa também. Se eu ver sozinho, eu tenho que adivinhar que o filme vai ser indicado ao Oscar para obrigar ela a ver, senão depois É. dá Mas problema. eu, Chico, eu faltei falar alguma coisa, amor? Falei tudinho? Não, falou, normal. Tudo a gente decide em comum acordo e tal, até série também. E até séries que eu nunca gostaria de assistir, alguns reality shows e tal, ela, vamos assistir, eu até tô curtindo, então, tem a cabeça aberta e tal. Férias É com legal. o ex. Não, esse não. Mas tipo, The Circle eu Corpo achei sem Floripa. bacana, a gente viu, Também não exagera, né? a De gente férias com viu ex. o The Circle eu curti, tem um que é o Casamento Indiano, que eu achei legal, que mostra um pouco da cultura indiana. Sei lá. Mas Dating Around. O Dating Around, eu gostava de descobrir quem que ia escolher pra ficar no filme. Todas as trecheiras que a Netflix fica sugerindo pra gente. legal. Vamos passar para as dicas da semana. Lari, nesse momento, tu já deve ter visto nos outros lá, mas a gente indica alguma coisa que a gente assistiu durante a semana, ou leu, ou jogou, ou fez. Alguma coisa que você quer indicar para a galera. Eu vou começar logo indicando. Eu vou indicar um filme chamado Extraordinary. É um filme de comédia de terror que me surpreendeu pra caramba. Ele é irlandês. O povo que fez o filme só tinha feito curtas antes, é o primeiro longa-metragem. E a única pessoa conhecida do filme é aquele ator, deixa eu ver como é o nome dele, Will Forte, que faz o filho daquele velho do Eu gosto Nebraska. dele. No Nebraska tem o Gosto dele. filho dele que vai atrás do pai. Não sei se vocês lembram desse filme, mas ele faz muita comédia, né? Nebraska é sério, mas ele faz muita comédia. E nesse filme, O último homem da Last Man on Earth. Last Man on ele é essa série? Earth. Não, nunca vi. Ele faz. Ele Ah, faz. tá. Não, ele é muito engraçado e esse filme conta a história de uma menina que o pai dela, ele era ele tinha poderes de falar com os mortos, e ele fazia aqueles programas falando sobre o oculto e tal, não sei o que, aquela coisa bem caricata de espírito e tal, e ela tem o dom de conversar com os espíritos também, mas ela é traumatizada e ela não quer usar esses dons, mesmo o povo ficando ligando toda hora, ó, tem um fantasma aqui na minha casa, e ela desliga. Aí a galera fica indo atrás dela e tudo, e ela dizendo que não. Até que esse cara, o Will Forte, ele mora lá nessa cidade, ele é um artista one hit wonder, que só fez sucesso há muito tempo atrás, e ele quer fazer sucesso, e ele resolve fazer um ritual satânico lá para poder ganhar o sucesso de volta. Aí o filme faz muita piada assim com essa coisa do ocultismo, com Parece legal. fantasma. Hã? Não, isso parece legal.
Nossa, é muito engraçado. Só que é aquele humor bem britânico. O filme é irlandês, mas tem aquela veia do humor britânico que eu fiquei muito empolgado com esse filme. Eu fiquei assistindo, caramba, bicho, fazia tempo que eu não via uma comédia tão legal. E brinca muito com os estereótipos do terror, é cheio de cenas assim que quem acompanha o gênero há muito tempo começa a perceber, ó, esse aí tá brincando com o Exorcista. Ah, você falou essa frase aí, tipo, tem uma hora que tem o fantasma lá e ela vai atrás da mulher, aí fala, ó, quero que você faça e tal, tirar o fantasma de lá. Aí, cara, mas eu não sei o que fazer e tal, mas tem que tirar o fantasma. Aí ele fala, né, who you gonna call? Aí a gente, na cabeça já vem, né, o Ghostbusters. É cheio dessas piadinhas assim, é muito legal, cara. Pra quem gosta de humor britânico, de terror e dessa coisa da comédia nesse estilo. Mas, assim, é uma comédia, é bobinho e tudo, mas tem bastante gore, assim, tem umas coisas meio escatológicas, assim, que para quem gosta, para quem não gosta de um humor muito ofensivo, talvez desagrade, mas eu acho que vocês vão gostar. Procura depois, Extraordinary. É do ano passado esse Eu filme. joguei aqui no Google essa atriz, que provavelmente é a atriz principal, ela fazia aquela série Love, que ela era amiga australiana Sim, ela não é a principal, da não. atriz Ah, principal. sim. Ela não é a Ela não é a principal do principal, filme, não? não, mas eu percebi quando eu vi, ó, a menina lá, que ela tinha um sotaque mais engraçado na série. Mas esse filme é É. muito legal, recomendo. Chico, dá aí tua dica. Cara, minha dica. Não sei, essa semana eu não vi muita coisa boa, não. Eu assisti aquela série The Cursed, que eu achei bacaninha. É legal, mas eu não vou falar, cara, tem que ver essa série. É uma série bacana. Você viu 3 filmes esse final de semana? Ah, sim, pois é. É porque a Lari viajou e aí eu vi uns filmes, assim, eu não me arrependo de ter visto, mas eu não indicaria, tipo, como indispensável e tal. E eu gostei muito do primeiro filme que eu vi, são os filmes espanhóis que tem na Netflix, que eles chamam de trilogia Bascan, que são livros baseados em livros de uma autora espanhola, que é sobre crime, envolve também, assim, tipo, serial killer, ocultismo. Então, assim, eu assisti o primeiro filme, que é O Guardião do Invisível, eu gostei bastante. Só que é um filme que deixa umas pontas, mas eu fui lendo críticas, aí eu entendi, devem explicar isso mais nos outros filmes. Porque tem o segundo e o terceiro filme que vai desenvolvendo a história, né? E os outros dois filmes são legais, assim, mas eu não sei, acho que eu gostei mais do primeiro. E o final eu não curti tanto, assim. Mas, assim, não é ruim, vale a pena. Eu daria uma nota, sei lá, 6,5. Uma 6,5. Já é uma nota maior aí do que o filme que a gente viu. E talvez uma nota menor do que Ano e Apocalipse. Mas eu acho que eu indicaria mais ver essa trilogia do que Ano e Apocalipse. Mas é legal, assim. O que eu gostei desse filme é que a fotografia do filme é muito boa. A fotografia dos 3 filmes é muito legal. E eles exploram um pouco do folclore basco, dessa região da Espanha e tal. É legal. Vale a pena se estiver de bobeira, mas tem outras coisas melhores para ver. E são filmes longos, assim, todos eles têm 2 horas ou 2 horas e 20, sei lá. Mas eu curti, assim, não indicaria 100%, assim, mas é legal. É legal. O primeiro é legal. Os outros são legais, mas, sei lá. Mas ó, a Xará da Larissa comentou aqui, mais uma menina participando, que bacana. Olha aí, público feminino reivindicando a sua participação no Clube do Bolinha aqui do Cine Confraria. Aproveita o ensejo aí, Lari, dá tua dica. Cara, acho sacanagem, porque todos os filmes que eu assisti esse ano, o Chico já indicou aqui. Pode indicar de novo. Então Reitera não aí. sobrou absolutamente nada que ele não tenha falado.
Então, cara, não sei. Dica Realmente Ano não e o sei. Apocalipse. Todos eles. Não. Não, assim, se for fazer a retrospectiva da última semana, realmente, a gente viu Cursed e eu, como sou muito fã de Brumas de Avalon, e qualquer coisa que tenha a ver com as lendas arturianas, eu gostei bastante de assistir Cursed pra ver o paralelo, onde que É do Frank eles Miller, né? seguiram a lenda. O Frank Miller, ele ilustrou o livro. É Tom Wheeler, parece o nome do autor. E aí eles participam, acho que são produtores, sei lá e tal. Mas a história mesmo não é do Frank Miller, do Uhum, autor. entendi. Mas é interessante ver a licença poética deles, assim, né? Até onde eles seguiram a lenda dos Cavaleiros do Rei Arthur, né? Onde que eles se basearam, porque na verdade é bem antes a história, né? Muito, muito antes do que a gente conhece, com relação a Excalibur, ao Arthur ser o governante ou não, enfim. Muito antes e muito diferente do que a gente conhece. Então eu gostei por isso, para relembrar todas as histórias que eu gostava, que eu lia bastante, que eu devorava. Mas assim, a série é apenas ok, né? Nada, não perca. É só se você for realmente muito fã de lenda arturiana, aí eu recomendo, assiste sim. Se não, não. Mas, Bernardo, tua dica. Eu não assisti nada de filme essa semana. Eu tava vendo aqui. O último filme que eu vi antes. Apocalipse. Nossa, Então, tá mas cortando tudo que assisti tá uma falando, série. Bernardo. De novo isso, cara. Vou pagar essa internet, hein? Pô. Tá, estão ouvindo agora? Tá dando uma Alô? cortadinha aí de leve. Estou sendo boicotado, cara. Escreve um cartaz. Tá, vou logo pra dica. Vocês estão me ouvindo? Agora Sim, sim. Tá. Eu não assisti nada de filme essa semana, então eu vou indicar uma série que eu vi. Tá, a primeira temporada, na verdade, que eu vi na Netflix, chamada Amor no Espectro. Não sei se vocês viram, mas eu achei bem legal. Fala sobre adultos já, né, que tem algum problema de autismo e tal, e eles em busca de relacionamento, de enfim, em busca de amor. E é bem interessante porque eu acho que muita gente tem uma imagem muito infantilizada, né, de pessoas com autismo, com algum problema nesse sentido. E a série mostra muitas dessas pessoas buscando sua independência, enfim. Eu achei bem legal, bem interessante. São 5 episódios só, primeira temporada. massa. Micael, Bom, primeiramente eu queria agradecer quem indicou Casamento Sangrento. Fui eu. Radio Not. Muito legal, me diverti bastante. é muito bom esse É filme. legal mesmo. Agora, falando da minha dica, vocês já viram Feitiço do Tempo, né? Dia da Marmota, Groundhog Day, Murray. Sempre é o preso Tá no dia, né? cortando, Que Micael. sempre reseta. O problema é Manaus. Bom, Deu uma vou tentar cortada falar aí. de novo. Tu já falou, deu pra Vou tentar entender falar de que tu novo. comparou com o Feitiço do Tempo, mas o que tu falou depois disso não deu pra entender. Sim, o que eu ia falar é o seguinte, que essa história do protagonista que repete o mesmo dia, né? Que fica rebutando, ela virou um subgênero. Vários filmes exploram isso, não só de filmes de comédia, mas também filmes de ação. E eu adoro esse gênero. Eu assisti um filme chamado Palm Springs, um filme que
foi recordista no lance em Sundance, né? É com aquele cara do Brooklyn Foi comprado Nine-Nine, pela... né? Ryan Exatamente. Sandberg. O filme foi vendido em Sundance pelo maior preço esse ano. E é com o Andy Samberg, como falou, Nine-Nine, com a Kristen Milioti, que não é tão conhecida quanto ele, mais conhecida pelo pessoal que assistiu How I Met Your Mother. Mas ela fez Fargo também. Acho que é a segunda temporada. Enfim, resumindo, desse estilo a um né, temporal. E eu achei muito divertido, um filme leve aí para quem está procurando um filme leve. Uma química muito boa assim entre os dois. E ele explora, né, essa questão, lógico, bastante gags e tal, mas ele filosofa também um pouco sobre a insignificância da vida, né? Se você tivesse uma vida que as consequências são apagadas, né? Como isso ia refletir na sua vida? Sua vida ia ficar, ia perder o significado, né? Mas, por outro lado, as coisas apagam para todo mundo, mas não apagam para você. Então as consequências ficam com você, né? Aquela carga negativa, positiva ou negativa, dependendo do que você fizer, outro dia você vai lembrar o que você fez, embora todas as outras pessoas não. Então achei legal desse ponto de vista, assim, que ele para um pouco as piadas para esse tipo de questionamento. E, além de tudo, tem o J.K. Simmons no filme. Pô, todo filme com J.K. Simmons é bom. Então, J.K. Simmons, Jonah Jameson do Homem-Aranha, que ganhou o Oscar por Whiplash, para quem não está lembrando. Ele também está ótimo. Então, o filme não foi lançado no... mas vocês conhecem alternativas. Mas beleza, então. Quero Larissa, falar pode falar. Eu tava tentando lembrar qual a melhor série que eu assisti esse ano, e eu acho até importante falar isso. Que a melhor série que eu assisti esse ano recebeu o recorde de número de indicação no Emmy. Ótimo. Foram 26 indicações. Ótimo, exato. Muito legal. Tenho dito, a melhor Muito bom. série. Muito boa mesmo. Muito boa, cara. Merece cada O último indicação. episódio foi em dezembro, né? 26 indicações. Aproveitando esse tema do loop temporal, assistam Boneca Russa no Netflix. Muito legal. Beleza. Bom, galera, então é isso. Obrigado, Larissa, pela participação, por ter aceitado o meu convite. Obrigado pelas contribuições e pelos views no YouTube. Você representa as mulheres cinéfilas. Você quer que eu dê um abraço nela, cara, pessoalmente? Eu posso dar um abraço nela, um agradecimento a todos. Pode, Vou lá dar um por abraço favor, faça nela. isso. Peraí. Vai lá, vai lá. Um abraço que representa todos nós nesse tempo de isolamento, distanciamento social. Ó, ganhou até um Oscar aí, né? Obrigado pela participação. Sinta-se abraçada por todos. Parabéns aí pelo seu Oscar. E... Gostaria de agradecer você e a academia. Chico, tu perdeu a oportunidade de fazer uma referência ao filme e atacar ela como um monstro. Galera, tomar um susto, ia ser legal. Ô Bernardo, agora você que vai ser o curador da semana que vem, avisa pra gente aí qual vai ser o filme que a gente vai comentar
terça que vem. Tá. Cara, eu estava bastante em dúvida do que escolher. Tá? Dei uma olhada lá na minha lista e tudo mais. Eu queria fugir um pouquinho daquela coisa muito cabeçuda e tal, e, e seguir mais na linha relax. Só que, cara, eu não consegui pensar em nada. Aí eu pensei, a gente ainda não viu, né, nessa nova temporada do Cine Confraria, a gente ainda não viu nenhum documentário, né? Não, realmente. Então, pensei em 3 documentários aqui, e aí fui por eliminação, cheguei em um. É um brasileiro chamado Estrada de Sonhos. Não sei se vocês já viram, espero que não. Não. É um que fala sobre a história ferroviária do Brasil. Pelo que eu li, ele puxa mais para essa questão mais de memória, de enfim, saudade e tudo mais, que deve ser algo interessante. Não sei. Estava querendo também escolher alguma coisa que tivesse dentro ou em algum serviço de streaming que bastante gente tenha para ver se a galera assiste. Mas, Então, tá no Prime Video. E é isso. beleza, então. Semana que vem estaremos aqui para comentar de quê? Estrada de Sonhos. Estrada de Sonhos. Então é isso. Obrigado a todo mundo aí, quem assistiu, quem comentou. Um abraço aí, Tiago Fontes, Tiago Luney, Larissa Japa Hobbit e o Marcos. Valeu aí pela participação. Obrigado aí, Bernardo, Micael, Chico, Larissa. Semana que vem, Valeu, gente. talvez o Luney esteja aqui. Vamos ver se ele vai lembrar, né? Que toda vez ele esquece. Mas é Vamos isso. torcer, cara. Então,